Esperar um pouquinho o pessoal entrar, a Lani entrar também. A Lani já tá aí. Vou só esperar mais um minutinho e a gente começa. Eu chamo a Lani pra gente começar. Oi, Patrícia, que bom que você conseguiu. Deixa eu chamar a Lani aqui. Olá, Olá, tudo bem? tudo bem, Marina? É, da gente começar, queria te apresentar para o pessoal, né? Falar um pouquinho do meu primeiro contato com o Florescer. Tá me ouvindo? Deu uma travada, Deu uma mas travada, senti. deu uma travada nesse da pandemia. Então, eu e a Lani, a gente se conheceu através do método Florescer, né? Que ela realiza. É um método muito interessante, assim, para mim foi uma descoberta muito legal a nível pessoal e profissional, né? Eu estava buscando algo para retomar um contato com a minha escrita ali, de forma expressiva. E quando eu fiz a certificação, o curso, eu acabei vendo ali numa nova possibilidade de uma ferramenta de trabalho também, né? Então, hoje, o Florescer, o método Florescer, eu utilizo dentro da minha clínica, né, como uma ferramenta de apoio ali no consultório. E eu nem sei se eu já te falei isso, Lani, mas a mandala, eu uso ela na primeira entrevista que eu faço com meus clientes para o programa de Mindfulness que eu realizo, né? O que eu monto individualmente. Então ela virou, eu já incorporei ela na minha entrevista inicial. Não E é conta muito de legal, assim, muito legal porque é uma ferramenta de autoconhecimento, né, para a pessoa que está chegando ali. E é um momento para ela parar também para perceber, assim, que dimensões da vida dela estão sendo negligenciadas, né? O que que ela gostaria de investir mais. Então, para mim, virou uma ferramenta super útil para fazer esse primeiro mapeamento, né, inicial. Bom, então essa é a Lani Lucena, né, psicanalista, ela é idealizadora desse método Florescer, que é um método lindo de escrita expressiva. E aí eu queria que você falasse um pouquinho, Lani, como é que é
primeiro assim, né? Como é que foi esse seu primeiro, essa sua relação com a escrita, né? Porque para você desenvolver esse método, eu acho que você já devia ter uma relação ali, né? De afeto com esse ato de escrever, né? Então, Marina, bom, primeiro, boa noite a todos que estão aqui. Já vi aqui umas carinhas conhecidas, Ana Ariel, que bom. Fico lisonjeada pelo convite, né? A Marina como uma facilitadora já certificada do método. Eu me chamo Lani, eu sou psicanalista. Eu sempre falo, né, que eu sou uma buscadora, né? Tudo aquilo que envolve a ludicidade, os jogos, arte terapia. Então, eu estou sempre buscando ferramentas, né, que possam ajudar a ver trabalhos, né, terapêuticos mesmo com as pessoas, né? Não só na clínica, como também em processos de desenvolvimento pessoal. É, a minha relação com a escrita vem desde a minha infância, desde sempre, né? Desde muito novinha, ainda no colegial, eu já me utilizava da escrita como esse recurso assim para alguns alívio emocional, né? Algumas dificuldades que todo adolescente, pré-adolescente enfrenta, né? Numa fase muito desafiadora. Então, naquela época, basicamente nos anos 90, quem não lembra, né, dos papéis de carta, daquelas coleções que a Uhum. gente fazia, de cadernos, diários, hoje essa prática ela se perdeu um pouco, só que ao mesmo tempo eu percebo que as pessoas elas acabam resgatando de alguma maneira com o bullet journal, né, que fazem e que eu particularmente gosto muito dessa essa parte criativa, né, que você se sente livre para criar coisas diferentes. E aí, por conta dessa paixão, né, a escrita sempre me acompanhou também no mundo corporativo, quando eu trabalhava em empresas, né, antes de fazer a minha transição de carreira. Daí basicamente lá em 2014, que quando foi exatamente o marco assim, na minha vida, onde realmente eu resolvi investir na minha transição de carreira e consegui fazer a transição com bastante tranquilidade. Comecei a buscar o autoconhecimento, fazer outras formações e veio de encontro que a escrita, como sempre esteve presente, né? Eu pude me aprofundar mais nisso e daí, junto com uma amiga, que é a Rafa Tavolaro, nós criamos um curso de escrita, né? Uhum. Também investindo nessa parte do mundo digital, que também é outra paixão minha, a tecnologia. Então, a gente acabou desenvolvendo o que hoje é um portal, que é o portal Escrevarte. As pessoas, na verdade, a gente não tinha intenção de atingir um público específico, era apenas um curso para quem gostasse de escrever. E, Uhum. surpreendentemente, várias pessoas começaram a nos solicitar formas, né, um método para que aquilo pudesse ser aplicado de forma profissional com os seus clientes. E aí a gente criou esse curso, né? Quando foi em 2018, a demanda cada vez mais, nós inventamos de fazer uns cadernos terapêuticos, e aí, assim, se espalhou de uma forma surpreendente. Que são uma Eu falei, graça, né? agora está na hora de parar e me focar em algo, porque assim, eu já não estava dando conta de estar respondendo individualmente, é, fazer essa interface, né, para que eles conseguissem também aplicar a escrita. E aí nasceu o Florescer, né? E eu sempre falo, né, que o Florescer faz parte do meu florescimento, porque passa o nome do O portal lá, nome por do favor. portal.
Portal Escrevarte. Es- Escrevarte. No final, a Escrevarte, eu vou gente, escrever aqui. No final você fala, a gente coloca no Stories. isso, depois a gente coloca no stories aí da Marina. Então, foi um processo bem intuitivo, porque eu percebo que as pessoas hoje, elas preferem coisas mais pontuais. As pessoas, elas não querem conteúdos, não que não sejam, assim, muito profundos, mas, assim, coisas práticas, pontuais, que despertem a curiosidade, a criatividade, que Uhum, já é algo tão nato é, na pessoa, né? E aí nasceu assim, eu precisei fazer um mapa mental, na verdade, né? Mas já estava assim, basicamente tudo no meu imaginário. E mapeado. aí, como uma boa praticante da escrita, eu criei um grande mapa mental e foi brotando lá no final de 2018, e daí eu lancei o Florescer, né? E desde Aham, então o Florescer está aí já há 1 ano e meio, basicamente. Foram feitas assim várias revisões, é, arredondamentos, assim, adaptações, enfim, e chegando ao ponto, antes não existia uma certificação, mas aí também por conta da demanda e de poder estar passando esse aprofundamento nos cuidados com a escrita, porque a gente sabe também que a escrita, ela não simplesmente não é só escrever por escrever, né? Para quem uhum, gosta de escrever, ok, mas quando você vai imergir em um processo assim mais de autoconhecimento, né, mais profundo, né, que vai de encontro com a história da pessoa, com os acontecimentos, às vezes com sentimentos que não são muitas vezes sentimentos positivos. Então, é uhum. preciso que tenha um cuidado, né? Então, por isso surgiu a certificação para que haja esse foco nos pilares que eu considero 3 pilares importantes, né, para quem vai trabalhar com a escrita, que é você passar pelo método, né, a partir do momento Sim. que você conhece, então é importante que você vivencie, se aprofundar na parte mais teórica, em como aplicar e Uhum. precisar aplicar com alguém. Então, daí hoje o Florescer tem ganhado aí o mundo. Sim, só Mas crescendo, assim, é né? muito bacana. Multiplicadores. É isso, eu tô muito feliz. E assim, a escrita em si, ela tem são várias possibilidades através da escrita, né? A própria clareza, nós, como seres humanos, nós temos a sensação, né, de que carregamos uma nuvem na nossa cabeça, né, de pensamentos, e muitas vezes são pensamentos que são pensamentos recorrentes, às vezes são pensamentos que nós não temos uma. Vem coisas assim muito do inconsciente, né? Do nosso, são Uhum. pensamentos e que isso traz para algumas pessoas muitas inquietações, né? Até mesmo angústias. Eu conheço bastante pessoas que são muito criativas, mas aí falam, poxa, eu tenho tanta criatividade, mas eu não sei colocar em prática. Eu não sei por onde começar. Uhum. Recomendo. Começa escrevendo, vai colocando no papel, como se fosse mesmo um mapa mental, né? Porque quando Sim. você faz essa ação de escrever, tanto você está imprimindo ali, dando os seus primeiros passos para que você crie a sua realidade, né? Uhum. Porque eu também acredito que nós somos criadores da nossa realidade, né? Uhum. Co-criadores. Então, a escrita, ela tem essa possibilidade de você tirar algo que é do subjetivo
para o papel e é importante que aquilo que você se propõe, isso vai ajudar a dar energia para que a pessoa se mobilize em prol das suas metas, dos seus Uhum, sonhos, seu planejamento, uhum. seus objetivos. E Então, e a assim, escrita torna aquilo mais palpável, né? Além de organizar, eu acho que aquilo meio que concretiza um pouco aquilo que fica só no mundo das ideias, né? exatamente. Até não só o processo de clareza, mas a própria percepção. Além da clareza que você vai ter, né? Você vai poder é, analisar aquilo que você escreveu, talvez por uma percepção diferente, né? Uma Mais nova. distanciado, né? Exatamente, né? Uhum. E existem até técnicas aonde, por exemplo, as pessoas que elas conseguem escrever de fatos da sua vida na terceira pessoa, por exemplo, você falando de você como se fosse o outro. O outro. É como se você estivesse fazendo uma contação de história, como se Uhum. fosse outro, né? Usando a terceira pessoa. E isso a gente consegue enxergar ferreiro, espeto de pau. Às vezes nós somos bons conselheiros. Se um amigo ou uma amiga chega com um problema e nos conta, normalmente nós temos uma intenção, né, de ajudá-los, falando de acordo com as nossas experiências e nos distanciando, talvez, de um sentimento que para aquela pessoa seja muito doloroso. Então, a gente Uhum. consegue diluir esses sentimentos com mais leveza quando a gente vê por essa perspectiva. Mas quando Uhum. somos nós, fica mais difícil. Então, existem algumas técnicas, né, que são utilizadas com a escrita, que vai ajudar ainda mais essa pessoa a talvez modificar, né, a forma como ela lida com algum trauma, por exemplo, algum evento passado que tenha lhe causado dor, né, angústia. Sim, sim. A escrita entra até nesse momento, né, que às vezes a fala estanca, né? Justamente por estar envolvido muitas questões dolorosas ali, né? Então eu vejo isso muito na clínica, que às vezes a escrita entra justamente como uma alternativa nesses momentos em que a fala estanca o discurso ali, você não consegue botar aquilo em palavras, mas a escrita consegue, de uma certa forma, apaziguar um pouco aquela angústia quando você consegue expressar aquilo mesmo escrevendo, né? E dando até abertura para num outro momento a pessoa poder conseguir falar daquilo, né? Exatamente. Por que que isso acontece, né? Eu considero que nós temos canais de expressão, canais por onde a gente tem algumas preferências, nos identificamos melhor com alguns canais, né? Como, por exemplo, Uhum, tem pessoas que elas são mais visuais, são mais observadoras, são mais recatadas, né? Tanto na fala como na forma de se expressar. Muitas vezes é faz parte da personalidade da pessoa, é uma característica, né? As pessoas tímidas, por exemplo, elas podem até sentir necessidade, vontade de falar, mas são inibidas. Existem já aquelas pessoas que são mais que gostam de falar, né? Que às vezes a gente até fala assim, ah, fulano fala pelos cotovelos, né? Então é um canal onde ela se expressa melhor, assim como uhum, nas artes, né? Na pintura, na música, na arte terapia, trabalhos manuais, e a escrita também, né? Então, porém, essa restrição da fala, muitas vezes ocorre. O que que pode ocorrer, né? Quando há um bloqueio?
a própria experiência de vida da pessoa. Então, muitas vezes, digamos que na infância essa pessoa tenha sido repreendida na sua fala, ela tenha sido Uhum, repetidas vezes constrangida de alguma maneira, né, abusada verbalmente. Então, se essas experiências elas se repetem, aquela pessoa ela vai criar uma verdade para ela e que muitas vezes não é algo positivo. Então, tem a ver com a autoestima da pessoa também. Então, e daí ela começa a se perceber no mundo, achando que tudo que ela vem para externalizar por meio da fala, ela pode ser penalizada pelo julgamento, ela pode. Isso pode estar inteiramente ligado com a autoestima dela. Então, tem uhum, pessoas que são assim, muito silenciadas, né? E essas pessoas é muito difícil de você acessar ela, até mesmo numa terapia. Existe como se fosse um bloqueio mesmo. Então, algumas vezes a escrita, ela muito timidamente, ela pode entrar em contato com a escrita e se sentir à vontade. sim. Então, por exemplo, na clínica mesmo, com a psicoterapia, assim como qualquer uma outra ferramenta, né? O profissional ele pode entender que aquela pessoa ela tem essa facilidade de se expressar com a escrita mais do que com a fala e começar a ofertar, né, possibilidades. E daí essa pessoa ela pode se revelar, né? Começar a escrever, não necessariamente ter que inicialmente compartilhar dessa escrita, né? Temos também que Uhum, assim que respeitar o tempo daquela pessoa e coisas surpreendentes que acontecem. Às vezes alguém que uhum, chega e fala: "Ah, eu não consigo recordar de nada da minha infância, da minha adolescência, ou então eu não tenho muita coisa para escrever". E daí, quando ela entra nesse processo, ela é a pessoa que mais escreve. Então, uhum. assim, são coisas variadas que podem acontecer. E assim, eu acho interessante porque tem pessoas que têm muita facilidade, né, para escrever livremente, para escrever sobre o que está sentindo, né? Eu acho que até é, quem já tinha esse hábito na adolescência, né, de fazer diário, agenda, talvez seja até mais fácil retomar isso, né? Mas eu acho que quem nunca teve essa prática, às vezes as pessoas ficam meio travadas mesmo no sentido de como começar a escrever, né? Mas eu vou escrever sobre o quê? E o que eu acho interessante, o que você propõe no método, né, são esses temas de você abrir ali uma possibilidade da pessoa escrever sobre um tema, né, mas sem restringir ele a isso. Eu acho que assim, é como você abrir um leque ali, né, dá um objeto inicial para ela poder pensar e refletir, né, mas que não limita ela também a só falar sobre aquilo. Né? Então, acho que para quem tem muita dificuldade, né, quem gostaria de repente de ter um recurso como esse da escrita, mas tem muita dificuldade de começar mesmo, né, não sabe como fazer, eu acho que o método ajuda muito nisso, né? Isso. Eu sempre falo que precisa ser livre. Até porque tudo aquilo que vem com uma regra, com uma imposição, nós temos uma certa resistência, né? Sim. Então, nós observamos que hoje existem muitos movimentos sobre a escrita, né? Se fala muito da escrita amorosa, escrita afetuosa, escrita criativa, a escrita técnica, aquela escrita também que se utiliza nos meios sociais, né? No Uhum, marketing. Então, temas. É, Mas essa escrita, né, a qual nós estamos falando, é escrita expressiva, que inicialmente eu uhum, nem imaginava que existiam estudos especificamente sobre a escrita expressiva, como forma de se expressar.
e sempre essa escrita de forma livre, sem colocar barreiras para a pessoa. Por exemplo, você precisa escrever 20 minutos por dia. Não tem, é algo livre e que normalmente é sempre importante que quem quer escrever comece a desenvolver o próprio ritual da escrita, assim como o tema da live, né? A escrita ela é Uhum. amor. É um momento que você escolhe para estar com você. Então, é um momento que você se distancia de tudo o que aconteceu no seu dia, a sua rotina, e que normalmente a gente tem uma rotina, muitas vezes, muito estressante. Normalmente, as pessoas, elas sempre têm várias áreas da vida que precisam serem olhadas de uma certa forma. Então, várias coisas a partir desse ritual vai trazer várias possibilidades, como trabalhar a compaixão, trabalhar o perdão, trabalhar a forma como você cuida do seu corpo, a sua alimentação, a sua espiritualidade, a forma como você Uhum. com todas as áreas, né? As finanças. Ela está perguntando se tem a ver com journaling de mindfulness que você falou. Foi isso que você falou no começo, né? Você chegou a Journaling. citar. Sim, sim, também. É, a escrita ela vai estar próxima do mindfulness, porque você é um momento que você, como eu falei, se distancia de tudo isso que é vivido no nosso dia a dia, e é um momento que você vai criar ali para você. Bom, se eu funciono de manhã, eu tenho o meu ritual da manhã. Eu acordo, eu faço as minhas orações, eu faço a minha meditação, eu me cuido, eu cuido de alguém, de casa, dos filhos, enfim, as atividades corriqueiras. Mas antes disso, eu reservo um minuto, alguns minutos para mim e vou escrever. Essa escrita, tanto ela pode ser uma escrita de cunho pessoal, ali, algo seu, como também pode ser uma escrita que já vai te direcionar para o seu dia. Quais são as Uhum. minhas prioridades hoje? Por exemplo, trabalhar com listas. Quando você começa a Uhum. separar mentalmente aquilo que é importante daquilo que não tem tanta importância, assim, coisas pelo grau de importância, né, e de necessidade no seu dia. Então é algo que você vai criando uma rotina, né, e que isso vai poder Uhum. estar ajudando a você ter um dia mais com uma boa resolução, organizando melhor. E eu acho que isso tem a ver com o que, né, a pergunta dela em relação ao mindfulness, que é de você não já iniciar o seu dia no piloto automático, né? Naquela coisa de você levanta correndo da cama, nem se espreguiça, escova o dente e já vai fazendo pensando tudo que você tem que fazer, né? Na sua cabeça já está a mil. E se você se permite, né, de repente, nesse início do dia, iniciar o seu dia tentando organizar todos esses pensamentos no papel, estruturar isso, né, visualizar isso e ver, caramba, isso aqui é possível, eu consigo dar conta disso hoje? Eu não consigo? É um momento que você está parando, né, com esse fluxo automático ali e se focando ali no momento presente, né? Se focando. Então, por exemplo, quando eu escolho escrever, eu deixo tudo que eu tinha para fazer, né? Muitas vezes quando eu escolho à noite, ou seja, tomo meu banho, faço aquele ritual, né, que toda mulher faz, e daí no meu cantinho, muitas vezes coloco uma música orquestrada, uma meditação de fundo, é, coisas que eu gosto, né? Por exemplo, quem gosta de colocar uma essência no ambiente, de repente uma essência de lavanda, que é uma das Uhum. preferidas, e aí eu vou escrever naturalmente, né? Ainda esses dias
A minha filha, deixa eu só ver se eu encontro aqui. A minha filha criou um caderno. Nós resolvemos fazer um processo de escrita as duas juntas, né? Tem umas 2 semanas. Aí eu fiz esse caderninho aqui para ela, a capinha. Ela falou: mãe, eu quero folhas de ofício branca, mas eu vou fazer um experimento. Aí o que ela fez? Ela fez café, colocou num vaporizador, colocou as folhinhas no varal, todas com um grampinho, e Aham, colocou o spray de café e deixou secar. Aí depois ele ficou tipo um pergaminho, mas tem um aham. aroma na folha. Tem um Que aroma de café. máximo! Que Ela máximo! falou: eu vou abrir o meu negócio e eu vou fazer agora com chá. Chá de hortelã. E aí, assim, E aí você vê que é é um algo. ritual, né, Lani? Assim, tudo começa já aí, né? O processo, né? Pois é, algo assim super simples, né? E que deixa assim, sabe? Dá até dó de escrever. Eu falei, não, vamos escrever. Tem uma pergunta aqui, ela está perguntando se a escrita que a gente se refere é à mão ou se pode ser digitada. Eu acho que isso é uma Tá, dúvida que muita gente deve ter, mas acho bem interessante você falar sobre isso também. Ana, eu falando que é um momento de alto amor, isso mesmo, de alto amor. E cadê a pergunta dela? Se é digitado ou escrito? Existem diferenças, né? Eu, Ah, foi o particularmente, gosto Henrique que perguntou. Eu achei que tinha sido uma mulher, mas foi o Henrique. eu gosto de escrever à mão. Letras. Eu uso lápis. Estou Uhum. apaixonada. Hoje mesmo a minha filha foi na papelaria e eu falei: compre 2 lápis novos para mim. Ela trouxe esses 2 lápis. Então, para mim, assim, já me dá aquele conforto de, nossa, um lápis novo para escrever. Porque eu acredito que é algo mais natural. Se você observar, é como se você estivesse meditando. A posição que você está ali meditando. Para quem gosta de hipnose, quando você está escrevendo, é como se você estivesse hipnotizada naquele momento, que também é algo mindfulness. Você está com você fazendo aquele processo ali, você está inteira, porque você está pensando, você precisa pensar para escrever, você não sai simplesmente escrevendo, né? Você Uhum. tem que se conectar com aquele momento. Já quando é digital, você também precisa fazer essas elaborações, mas você vai exercitar menos tanto os hemisférios por conta da articulação que você precisa fazer para escrever, que é diferente de você apenas digitar, né? Então, o escrever, ele demanda um pouco mais de esforço, porque você está movimentando ali, fazendo aquela a coordenação motora mesmo, né? Uhum. Eu acho assim indispensável. Existem estudos, né, nessa área e que também falam que escrever à mão traz mais benefícios do que digitar, né? E eu acredito que é Uhum. justamente por conta de você escrever ali à Uhum. mão mesmo, esse esforço. E eu acho que Então, eu uma não coisa sei se interessante que acho que talvez essa questão da escrita à mão, né, traz é um comprometimento que eu acho maior com o que você escreve, né? Porque quando você digita, você apaga e escreve com muita facilidade, né? Agora, se você está lá escrevendo, você tem que parar para pensar, para escrever, né? Então, acho que é um compromisso maior com o que você está escrevendo do que quando você está só digitando. exato. Quando você escreve, de fato,
tem a ver com isso que você falou, porque muitas vezes você pode simplesmente colocar a teclazinha de voltar lá, né, e apagar. Uhum. Na escrita você tem um certo comprometimento maior naquilo. Tudo que você escreve, você se compromete de alguma forma. E quando escreve, mesmo que apenas nós vamos ler aquilo que escrevemos, mas é como se a gente escrevesse para o outro. É sempre como se o outro fosse ler. Uhum. Inconscientemente, a gente escreve como se o outro fosse ler, mesmo que esse outro não existisse, fosse um diário, fosse um segredo, enfim. É... Outro dia eu estava vendo um estudo onde o James Pennebaker, que é um psicólogo americano, que tem várias pesquisas com relação à escrita expressiva, ele falando que nós, seres humanos, né, na nossa cultura, muitas vezes a gente acaba arrastando segredos. E existem segredos que são segredos que nos acompanham a vida inteira e que às vezes são segredos dolorosos. São segredos que muitas vezes trata de infidelidade, trata-se de adoção, trata-se de abuso. São várias coisas assim que muitas vezes nós precisamos conviver com aquilo e isso nos traz uma certa angústia. Uma angústia que, a princípio, nós achamos que está tudo bem, mas a gente carrega isso. E muitas vezes, quando você se propõe a escrever, é como se você tirasse, diminuísse aquele peso, você se aliviasse. Mesmo que você não fosse algo que você resolvesse o problema, né? Porque tem coisas que não tem como a gente transpor, mas o fato de escrever já ajuda a externalizar e você ter um certo alívio emocional. Uhum. E nesse aspecto, muitas vezes, o que eu recomendo? Então, digamos que tem uma pessoa que já é falecida, mas que você é, precisava perdoar. Às vezes você vê isso muito forte nas relações de pai e filho, que aquela pessoa já se foi e você não teve possibilidade de entrar em contato, né? De fazer as pazes. Né? Então fica aquele mal-estar. Então, às vezes eu proponho para a pessoa, escreve uma carta, falando sobre tudo que você gostaria de ter falado para a pessoa. E assim, faz um ritual, né? Às vezes vai para um rio, para uma água corrente e joga aquela carta, sabe? Isso às vezes é um Uhum. processo curativo. E até mesmo, não necessariamente aquela pessoa ela tem que Ter ter, morrido, né? ter morrido. Aham. Sim. Você pode fazer a carta, né? E aí, nessa carta, você vai entrar no seu processo de perdão, de reconciliação, mesmo que você não tenha ainda a possibilidade de fazer isso na prática, mas também vai ajudar nesse processo de cura Uhum. emocional. Uhum. Então, como as cartinhas de gratidão, que se fala tanto, né? Pote da gratidão, o pote da felicidade. São sempre coisas que, por exemplo, a psicologia positiva nos traz essa possibilidade, né? E a escrita ela vai cumprir muito bem essa função nesses exercícios, né? Uhum. Que são propostos. Uhum. E quando, eu acho que assim, quando a gente fala de escrita, eu imagino que as pessoas às vezes já criam uma resistência porque acham que é uma assim, é você escrever, sei lá, um artigo, né? Ou escrever um texto.
Mas acho que o que você está propondo aqui, né, não é isso, né? É uma escrita livre, e no sentido de você se apropriar daquilo e usar da forma como você se sente mais confortável, né? Seja você escrevendo uma frase, seja você escrevendo uma palavra, seja você escrevendo um texto, seja você escrevendo uma carta. Então, eu acho que isso muda um pouco também, dá mais abertura para as pessoas terem uma relação diferente com a escrita, porque a gente tem. A maioria das pessoas tem uma resistência em escrever por conta dos nossos traumas, até, né, de escola, de faculdade, e a TCC, a trabalho final e aquela pressão. E a gente sempre se relacionou com a escrita dessa forma, com alguém pressionando a gente, dando prazo, falando o que, que a gente tem que escrever, se aquilo que a gente escreveu está certo, se aquilo está errado. Então, quando alguém fala para a pessoa assim, olha, por que, que você não escreve? A pessoa fala, não, pelo amor de Deus, eu odeio escrever. Mas não é essa escrita, né? Então, acho que isso é interessante para as pessoas entenderem que assim, você pode se apropriar daquilo da forma que for mais confortável para você, da forma que funcionar melhor para você, né? É, normalmente, quando a pessoa fala assim, eu não sei por onde começar a escrever, o que que eu vou escrever? Comece escrevendo como você está se sentindo, sabe? Uhum, Comece se sentindo. Normalmente, as pessoas, elas não conhecem as próprias emoções. Normalmente nós precisamos, até mesmo para os adultos, não só para as crianças, mas para os adultos, uhum, falar sobre as emoções, sobre a alegria, sobre a tristeza, as emoções que nós nascemos com elas, as emoções primárias, as emoções secundárias, sobre a ansiedade, porque à medida que você vai conhecendo, e a gente sabe que as emoções elas têm uma função. Todas as emoções, ou positivas ou negativas, elas precisam estar em equilíbrio e elas têm uma função, elas cumprem uma função no nosso organismo, né? O nosso sistema simpático, parasimpático, eles estão ali o tempo inteiro, né? Produzindo substâncias no nosso organismo que vai tentar fazer com que a gente entre em um equilíbrio, né? Então, o medo mesmo. A maior parte das nossas decisões, das nossas escolhas, mesmo aquelas escolhas que são vistas como positivas, por trás muitas vezes tem um medo. uhum, Essa como assim? Como que isso é possível? Vamos ver na prática. Você está escolhendo sua faculdade, né? Às vezes, normalmente, o primeiro curso nunca é aquele curso que realmente você gostaria de fazer, ou porque você não tem a maturidade suficiente para identificar quais são os seus talentos, as suas habilidades e o que você quer realmente profissionalmente, né? E daí, mas você escolhe aquele curso, muitas vezes inconscientemente, porque você quer agradar os pais, não quer decepcioná-los, o seu sistema, o seu núcleo familiar, a cultura, as pessoas, ou às vezes um relacionamento, os casamentos que muitas vezes, às vezes são casamentos precoces. Então, várias coisas na nossa vida a gente escolhe ver como positivo, mas que na verdade inconscientemente você tinha medo de não fazer uma escolha. E aí você uhum, acaba se sujeitando a fazer determinadas escolhas. O medo é algo latente, né? Então, é, quando passamos a conhecer as nossas emoções e a lidar com elas, né? Pelo menos assim, observar como é que elas surgem, é, por exemplo, a ansiedade, que é algo que todos nós hoje precisamos experimentar a ansiedade. E a ansiedade uhum, não é um sentimento ruim. É bom quando a gente tem uma ansiedade, aquela ansiedade de quando você está esperando alguém chegar, ansiedade por algo que vai acontecer. Então, não precisamos remover a nossa ansiedade plenamente. Ela tem uma função na nossa vida. Mas,
quando é uma ansiedade que a, a ser experimentada assim, por muito tempo e traz os desconfortos, né? Muitas vezes desconfortos físicos, isso dali não é bom. Então precisa se trabalhar. Então a escrita ela vai poder ser uma ferramenta quando você começa a escrever como você está se sentindo ou como você gostaria de estar se sentindo. E daí, sabe, assim, vai nascendo Uhum. várias outras possibilidades, né? Então, E eu acho que isso é interessante até para as pessoas. Calma, eu acho que eu estou me ouvindo aí no seu áudio. Acho que está dando eco, não sei se está. deu uma travada agora, não entendi. Você está conseguindo me ouvir bem? Sim, agora sim. Uhum. Então, mas eu acho que isso é importante até porque isso traz um repertório maior para as pessoas em relação aos seus próprios sentimentos, né? Das pessoas, às vezes, não têm consciência disso também, né? Então, quando você para, às vezes, para perceber o que você está sentindo e nomear aquilo, escrever aquilo no papel, aquilo aumenta também, né, o seu repertório em relação aos seus sentimentos, a sua percepção em relação à forma como você se sente, né? Exato, exatamente. Então, por exemplo, quando se fala da ansiedade, né? Então, se você tiver um olhar de observação para a sua rotina, eu falo, reserva um caderno, vamos trabalhar com a escrita, no sentido de você se auto-observar. Em que momento do seu dia essa ansiedade ela é mais intensa? Quais são os gatilhos mentais que você tem, né, que vai desencadear um processo de ansiedade ou vai acelerar um processo que já está em curso ali? E às Uhum, vezes são coisas tão simples, né? Por exemplo, eu tenho história de pessoas que sofriam de fibromialgia, que tinham uma vida assim completamente, sabe, aterrorizada por várias coisas relacionadas a trabalho, enfim, uma série de coisas, e que através dessa autoobservação, né, e mudança de alguns hábitos, utilizando a escrita para procurar reorganizar ali a própria rotina, os seus sentimentos, as emoções, os pensamentos. Muitas coisas foram sendo descobertas, né? E isso ajudou nesse tratamento. Então, uhum, um processo que poderia ser mais demorado, a pessoa se permitiu vivenciar e ela acelerou o próprio tratamento, né? Então, uhum, a escrita vai poder também trazer esse benefício. Como uhum, também a gente pode lançar mão da escrita, não só para falar sobre o momento atual, mas um momento que ainda está por vir, né? Tem, por exemplo, as mães que vão começar a se trabalhar com a síndrome do ninho vazio, quando os filhos estão para casar, você vai voltar a ficar uhum, sozinha com o esposo. Então, às vezes, começa a escrever sobre esses sentimentos, né? Começa a escrever sobre como você está. Às vezes, um ente querido que está num processo de adoecimento e que muitas vezes você precisa se preparar para um momento que a gente sabe que vai ocorrer, né? Então, um divórcio, por exemplo, então, são várias coisas que tanto a escrita você pode falar do passado para tentar compreender o presente, uhum, para se conhecer mais e o futuro para se preparar. De uhum. certa forma, acabar sendo um processo terapêutico. Sim, e acho que agora no momento que a gente está vivendo, poder escrever sobre o futuro também é muito importante, né? A gente poder fazer planos, a gente poder
pensar e estruturar o que, que a gente pretende fazer, né, daqui para frente. Então, eu acho que de repente, num momento agora que a gente se vê, né, muito sem saída, né, numa situação que a gente não tem controle, a gente não sabe o que, que vai acontecer, de repente você parar, né, para escrever sobre o que, que você gostaria de fazer quando isso acabar, né, quais são seus planos para daqui para frente. Talvez isso seja uma forma também de você se desprender um pouco, né, dessa angústia atual e dar uma noção de continuidade, né, de que as coisas vão continuar, isso vai passar, né, isso acho que talvez essa função da escrita hoje também fosse bem interessante para isso, né? Ajuda bastante porque você se alivia, você coloca os seus sentimentos para fora, né? E se quem está se propondo a entrar num processo de escrita e tiver, por exemplo, um processo terapêutico com um psicólogo, um analista, enfim, essa escrita pode ser levada também para o contexto clínico, né? Uhum, Falar que gosta de escrever, certamente hoje eu observo, né, que os psicólogos, os psicopedagogos, né, estão sempre buscando ferramentas. E a escrita está muito presente nesse contexto, né? Principalmente, por exemplo, o cognitivo comportamental, aquele profissional que estuda, né? Faz a escrita acaba fazendo uma ponte, né? Ajuda a melhorar a interface entre o profissional e o paciente. E sem se falar nos benefícios, né? Então, uhum, atualmente, esse cenário que nós estamos vivendo, é importante que, por exemplo, tem pessoas que falam, mas eu estou tão sem propósito, mas você precisa ter um propósito. Mesmo que você não consiga é, traçar uma meta, um propósito em alguma área da sua vida para pequeno, médio ou longo prazo, mas assim, não esquece dos teus sonhos, põe ali no papel, porque a gente sabe que isso vai passar, né? Tudo passa. uhum, E aí, quando tudo isso passar, você precisa ter uma meta, um plano, ou vários planos, né? Justamente porque é um cenário de muita incerteza. Então, a uhum. escrita, ela vai cumprir muito bem essa função de ajudar para que quando as coisas elas voltem, ou pelo menos se aproximem da normalidade, você consiga aí se pôr em movimento para Uhum. o que você deseja, né? Acho que dá uma ancoragem, né? É como se a Exatamente. escrita te ajudasse a se ancorar ali, né? No que você pretende fazer da sua vida, no que você necessita naquele momento, né? E que dica que você daria, assim, Lani, para quem está querendo começar a se envolver nesse ato de escrever, quem gostaria, mas quem não, né, não sabe como começar por isso, nunca teve um envolvimento com a escrita, uma familiaridade, que dica você daria, assim? Para começar a escrever, Sim. bom, a dica que eu daria é, primeiro, você pode usar a sua criatividade para criar um Uhum, caderninho como esse, por exemplo, né? Algo que você sinta prazer, né? Você precisa despertar, né, o prazer em escrever. E segundo, se não sabe por onde começar, pode ser fazendo listas sobre a sua rotina uhum, atual, a uhum, rotina que você gostaria de ter, sabe? Essa, essa mentalidade, sempre pensando assim nos aspectos da dimensão física, a dimensão intelectual, né? Trabalho, finanças, os nossos relacionamentos, a nossa espiritualidade, enfim, tentar vislumbrar as áreas mais importantes
procurar ver como que você está hoje, né? E aí você pode escrever sobre, por exemplo, os sinais que o seu corpo dá, né? Como que eu estou me sentindo? Uhum. Escreve como você está se sentindo ou como você gostaria de escrever, sabe? Sobre os sonhos, é, a que você é grato hoje em dia, a quem você é grato, né? Sobre a rotina, enfim, existem várias. Eu particularmente adoro as listas, né? Existem até assim livros, né, que tratam especificamente sobre listas. E as listas elas também têm uma função, não deixa de ser escrita, mas tem uma função de organizar, né? Quais são as, Uhum. enfim, e algumas pessoas gostam de desenhar também, aliar as duas coisas Sim. também é importante. Uhum. Para aquela pessoa que falou sobre digitar, de repente escrever num blog também pode. Uhum. Preferência que a pessoa tiver, né? Uhum. E acho que começar assim de uma forma mais livre, né? Assim, recreativa, vamos dizer assim, né? Que a Sem pessoa cobrança. exatamente se sinta mais à vontade para escrever, né? E faça que aquilo ajude aquilo a fluir melhor, né? De uma forma mais natural. Isso. É Uhum. importante que não exista cobrança, né? Olha aí a Cida Queiroga. Nossa, vários caminhos aparecendo aqui. Eu fico muito feliz. Que bom. Várias pessoas. Muito bom. Estou amando essas lives. Eu já estou pensando assim. Depois que tudo isso passar, eu espero que continue. Muito bom. Pois é, eu fico pensando por que que a gente não fazia isso antes, né? Porque realmente Exatamente, acho, acabou né? assim, aproximando mais as Sim, pessoas de sim, alguma forma. A gente não pode estar junto assim pessoalmente, né? Mas a gente se sente mais próxima. Eu sim, adorei. sim. Acho que o nosso tempo já está acabando. Tá acabando, é. Queria Cida agradecer, Queiroga, vamos fazer Laine. uma live também. Vamos marcar uma data, Cida. Muito bom ser por aqui. Queria agradecer, Laine, a sua disponibilidade para a gente conversar um pouquinho hoje, né? E espero que, assim, as pessoas consigam ter uma visão diferente em relação à escrita, a esse processo, né? Possam se permitir também experimentar isso, né? Seja lá. E agora, nesse momento que a gente está, né, vivendo de muitas angústias, né? Nem todo mundo, às vezes, tem a possibilidade de fazer uma terapia, a gente está, né, tá com uma restrição aí em relação a isso, as pessoas têm que usar as plataformas online. Então, talvez a escrita possa ser uma possibilidade também, uma alternativa para isso, né? Exato. E também basta pesquisar também na internet, né? Tem várias pessoas que, por exemplo, a Ana Holanda tem livros, a Gabriele Ribas, é, enfim, são várias pessoas que hoje, né, trabalham essa escrita e vários conteúdos também gratuitos, enfim. Mas se puder ter o acompanhamento de um profissional, sabe, da área da psicologia, ou psicanalista, ou um terapeuta, é de fundamental importância que essa escrita ela possa ser acompanhada de alguma forma, né? Porque Uhum, precisa ter uma função positiva. Então, não deixa de, se tiver essa possibilidade de compartilhar esse processo com alguém que possa estar aí acompanhando, né? Isso é muito importante, isso né? aí, com E assim, certeza. parabenizar você pelo convite, né? O trabalho que você desenvolve e aí a utilização das cartinhas do Florescer nos seus processos, da mandala, isso alegra muito meu coração. Eu que Muito agradeço, bom. foi um encontro muito gratificante. Tá Uma bom, parceria. Lani. Um beijo para você, obrigada, viu? Um grande beijo.